E Também. hoje é dia de mais um StarCast inédito por aqui. E hoje com quem, Marcelo? Hoje é só os amigos, gente. Todo mundo em casa, todos os hosts. Eu, Grace e Vanessinha Araújo. Vambora, boa tarde, gente. Que honra, hein? Eu tô achando que isso aqui, ela não virou só uma estrela, não, virou uma constelação. Uau! Mas a gente vai botar fogo no parquinho, porque afinal de contas, senão não vai ter graça, né? Vamos falar de polêmicas? Talvez, mas muita informação e coisas que de repente as pessoas não saibam, né, ô Graça? Isso. Hoje nós estamos aqui como influenciadores, né, Vanessa? Muitos insights, muitas construções e passar um pouquinho dessa experiência do que nós vivemos durante esses 2 últimos anos, com muitas estrelas por aqui. E hoje a gente vai fazer um bate-bola. Hoje é só tudo em casa. Cá entre nós, Cá entre nós, né, Vanessa? o fogo no parquinho começa. E vamos começar no 12 aqui. É engraçado porque a gente vai vivendo, né, assim, várias histórias, né, ao longo das nossas vidas. E eu lembro quando a Graça me chamou a primeira vez para vir no Starcast, né? Eu falei, nossa, Starcast, né? E Estrela. você foi uma das primeiras Fui a primeira das convidadas primeiras, também. Também. exatamente. E aí eu vindo aqui hoje, né, eu achei interessante porque a gente já tem toda uma construção, né, até o ambiente, o espaço, a modificação e o tanto que é difícil, né, as experiências que eu vivi, aonde eu estava e aonde eu cheguei hoje, onde você estava e aonde você está hoje, o Marcelo. Só que tem um negócio, né, eu acho que a graça quase não parou no país, né, durante esses últimos 2 anos. Conta pra nós um pouco. Uai, Marcelo. Uai, Vanessa e Marcelo. Ó, gente, não repare, porque eu chamo meu filho de Márcio Heitor. Então, tem 2 filhos. Um chama Márcio Filho e o outro chama Heitor. E muitas vezes a gente confunde os nomes, tá? É Coisa de mãe. sobre isso, é Isso é coisa de sobre mãe. isso. Toda mãe. Então, assim, esses últimos 2 anos foram mágicos, né? Eu passei por várias experiências, né? Desde gravações para séries, Netflix e muito mais. Assim, ainda não posso mostrar nem falar muita coisa, Hum. porque são coisas sigilosas. Mas, pelo menos, dos últimos 6 meses, eu posso falar um pouquinho, né? Estive por 3 vezes em Paris e, assim, conheci muito o mercado. Na verdade, eu fui fazer um curso, sabe, Vanessa, lá. Olha. Então, eu fiquei sabendo como que funciona o mercado de luxo, né, em Paris, como que funciona essa história toda. Eu tenho uma curiosidade, porque Conta! fala de mercado de luxo, né? Todo mundo pensa no glamour e etc. E assim, na nossa realidade aqui existe os perrengues chiques, né? Eu quero Aham. saber se rola um perrengue chique no glamour e principalmente essa história, né? Quando fala-se de mercado de luxo, a gente pensa nos grandes desfiles, né? Toda aquela eferversão, Paris em chamas, mas a gente sabe também que tem muita gente que vai lá para fazer a tal da porta dos desfiles. Que era o meu sonho. Fazer porta de Fashion Week, gente, é uma Que é isso? correria. Porta de Fashion Só Week. desculpa, gente, mas Tá tudo certo, né? Estou aqui para responder todas as suas dúvidas. Olha só, a Porta de Fashion Week é onde se reúne os maiores fotógrafos do mundo, né? Um dos mais importantes desfiles do mundo, que é o Fashion Week, né? Então, ele é um dos mais importantes. Então, se reúnem ali, porque muitas vezes dentro do próprio desfile nós não temos acesso. E muitas pessoas não têm hum, acesso. Então, a porta é onde você que passa todas as celebridades. Então, todos os fotógrafos ficam na porta. Chegou uma super celebridade ali. celebridade, vai passando e a gente vai acompanhando. Então, ali é o lugar. Então, assim, não tem como elas Legal. passarem por outro lugar a não ser entrar pela porta. E desde a porta já tem uma comitiva, gente. É coisa assim de 50, 100 fotógrafos. Assim, são ruas. As ruas realmente elas param Pra... hum, quando acontece o Fashion Week, né? É toda uma trajetória, todo Mas um a Graça, a glamour. fotógrafa, pode chegar lá com a câmera dela e fazer, ou você tem que estar credenciado? Não, porta de Fashion Week você pode fazer, desde que você tenha uma câmera profissional, né? Se instituto, porque senão você não pode atrapalhar os outros, né? Ah, mas e aí,
Tipo, chega 200 pessoas, cabe 100. Como é que vocês fazem? Não cabe, é na rua. Então, assim, cada um vai ter o seu lugar ao sol ali naquele lugar. Desde que chegue cedo, né? Desde que se chegue É que nem, cedo. é que nem Porque aquele do postinho de saúde do SUS. e é um tumulto, sabe, Marcelo? Socorro. Porque, por exemplo, de repente chega lá uma Bruna Marquezine. Então, claro que chegam, assim, Uhum. muitas internacionais, enfim, de Rihanna pra cima. Enfim, aí sai aquele tanto de fotógrafo correndo atrás, assim, você não sabe o que está acontecendo, Cena você de corre filme. atrás, É sabe? cena de filme. Não, é literalmente cena de filme. Então, para mim, participar desse momento foi um divisor de águas, foi uma experiência de rapidez, de assim, você tá antenado, né? Você também saber tem as portas, né? As melhores portas, as mais sofisticadas, tem tudo isso, as mais disputadas. Tem umas que são muito disputadas. Mas, assim, como fotógrafa, como profissional, eu entendo. A minha pergunta agora vai para um outro lado. Vamos fazer de conta que a Vanessa é uma influenciadora. E ela sai do Brasil para fazer porta. Ah, eu vou assistir o desfile da Chanel. Mas ela não entra para assistir o desfile da Chanel. Não entra para assistir o desfile da Não? Chanel, porque são, assim, convidados os VIPs dos VIPs, né, gente? Vamos conversar. Então, ela não entra para assistir o desfile da Chanel. E como é que eu entro? Não entra. Você não entra. Essa é a situação. Essa é a situação, Não você entre. não entra. Então, muitas influenciadoras vão para Para criar buzz no seu próprio é, Instagram. é. Aliás, você, como, né, posicionamento de imagem, você podia me responder isso. Porque, assim, qual que é o sentido de você dizer que está indo para um determinado lugar e você já sabe antecipadamente que você não tem acesso, porque você não tem convite, você não é uma VIP da marca, nem nada. Mas você está em Paris, você está de frente ao glamour, mas aquele glamour não te pertence. Marcelo, eu vou trazer para minha realidade, que é o mundo sertanejo. E no mundo sertanejo isso acontece assim demais da conta. A gente tem as pessoas que sempre vai para a porta dos camarim, sabendo que não vai entrar dentro do camarim e fica ali plantado na porta do camarim esperando o artista sair ou entrar e esperando vários artistas. Aí você fala assim, pô, Vanessa, mas isso acontece com frequência? Tem as mesmas carinhas carimbadas que a gente encontra praticamente em todos os shows, que tá ali na porta do camarim esperando para entrar. Eu tô fazendo uma analogia, né, trazendo ali do mundo da moda, Entendi. mas que não deixa de ser o mesmo mundo que as pessoas estão hoje, que é o mundo de quê? Buscar visibilidade. Como- Pertencimento também? Eu não diria, às vezes, talvez, pertencimento, porque eu não teria nem um estudo para me embasar minha resposta em cima disso. Mas eu diria muito que essa questão da visibilidade hoje, ela faz com que as pessoas passem em cima de seus valores, em cima de valores que já são pré-estabelecidos, às vezes, pela cultura daquela pessoa, pela família. A gente sabe que os valores das pessoas são estabelecidos por todas as vivências dela, mas ela passa por cima disso para poder ter determinada visibilidade, para estar perto de determinada artista, mesmo sabendo que é uma questão de uma foto e que às vezes o cara não vai dar atenção para ela, não vai olhar na cara dela e fica ali às vezes tempos e tempos em cima esperando para poder tirar aquela foto, né? Então acho que isso é um negócio assim que ele está perpassando por todos os cenários, seja no mundo da moda, seja no mundo sertanejo, seja em todos os cenários as pessoas estão fazendo isso. E eu fiquei curiosa quando a Graça começou a falar das celebridades, e eu fiquei assim pensando, hoje, Marcelo, qual que seria a modelo top do mercado que você fala assim, cara, essa daqui é o que o fotógrafo vai correr atrás para poder fotografar e tudo, porque pensando nessa questão que você faz essa gestão dessa carreira e constrói esses modelos, como que é Quem é a você? Gisele do momento? Internacionalmente falando? Eu pegaria uma para poder colocar pimenta, né? No Não, negócio. é porque assim, de verdade, às vezes, mesmo trabalhando com isso, gente, eu fico meio que perdido, porque todo mundo fala que o mercado mudou muito. Mudou, mas felizmente ele está voltando para uma realidade. Então, assim, se eu penso em famosidade, naturalmente vai passar por Gigi Hadid, né, a Kendall e por aí vai. As novas modelos, elas não têm esse buzz da internet.
Porque, assim, essas meninas, elas criaram essa fanbase, né? Vou chamar assim. Essa procura por saber de onde vem, o que elas fazem, para onde elas vão. Então, assim, elas trabalham diferente das operárias da moda. Diferente de uma Gisele que foi genuíno, que é orgânico, é dela, e isso ninguém vai tirar Ah, o entendi. posto delas. Entendeu? Então, deixa eu entender. Você quer me dizer que hoje você constrói uma modelo para chegar à fama, gerenciando a carreira dela da forma correta? Se sim, como Exatamente. é que você faz isso? Bom, vou pegar a Goiana. A menina, quando começa aqui, ela não tem tantas oportunidades. Porque o nosso mercado, ele gosta de trabalhar com as meninas, a gente chama de sambada, mas são as experientes. Então, assim, eu preciso Sim. pegar essa menina, jogar ela para o internacional. Ela vai ficar lá 2, 3, 4 anos trabalhando fora, para quando ela voltar, ela estar no nível do nosso mercado. Parece absurdo, mas é uma realidade. Ou Entendi. seja, ela vai ser obrigada a trabalhar fora, aprender, para depois voltar para o nosso mercado. Isso é uma grande verdade. Eu lembro muito, assim, assim há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, as meninas iam muito para a China. Uhum. E eu falava assim, ela tá voltando da China, então eu já quero. E assim, às vezes ela saía daqui sem nem saber fazer uma pose Exato. sequer, e ela voltava totalmente assim, ela dançava na sua frente, porque lá fora eles aprendem realmente a fazer, são 100, 200 looks, né, por dia. São as grandes, né? Hoje a gente tem a Shein, É. a Tamo, né? Tanta a Amazon. Então, assim, são muitas grandes do mercado que consomem, né, o tempo todo. São 24 horas fotografando para atender a demanda mundial. Caramba, é porque eu fico pensando assim, se fosse para hoje, você pegar aqui uma modelo, como é que você faria o passo a passo dela? Felizmente, a gente ainda tem amigos que faz o boca a boca e indica, mas através da própria rede, muita gente se auto-vende, né? Se auto-tenta de alguma forma. Assim, você trabalha com modelo? Aí, assim, né? Você acaba passando o seu WhatsApp, a sua rede lá, e ela vai te mandar o material para você dar aquela analisada. Mas, assim, o nosso maior problema hoje, realmente, pelo menos assim no Hum. meu caso, é como preparar essa pessoa para o nosso mercado. E quando eu falo nosso mercado, é para o internacional. Porque se eu pego uma menina de 15, 16 anos, dificilmente ela vai trabalhar aqui. Então, assim, ela vai voltar lá pelos 20, 21 dela e aqui ela vai começar a trabalhar melhor. Como é que você pega esse profissional aí despreparado, Graça? Quando Eu, não foi ainda? então, é muito complexo, mas assim, a gente, com toda essa narrativa de experiência, eu consigo hoje direcionar uma modelo que realmente que eu nunca fez muitas vezes, porque eu faço também o nosso posicionamento de imagem, né? A fotografia na essência, ela lida com pessoas que nunca tiveram em frente a uma câmera muitas vezes. Então, é mais uma expertise do fotógrafo. Então, a gente com 20, mais de 20 anos de mercado, a gente Mas se você consegue pega lá 50, fazer. 60 looks, não dá para você fazer isso. Não, não dá, não dá. Não dá mesmo. Mas o que que acontece? A gente consegue com a expertise mesmo. Mas se for, igual o Marcelo falou, 50, 60 looks, a modelo ela tem que funcionar. Teve um dia desses que ele me mandou um modelo e eu falei: Você tem certeza que esse rapaz vai funcionar, ô Marcelo? E era assim, uma quantidade muito grande de looks. E aí o menino assim arrasou, sabe? Mas assim, né, o sorriso, e aí a gente foi organizando e ele assim tá dentro do meu cast hoje, sabe, Marcelo? Mas teve uma total preparação antes, A né? gente acaba às Bem vezes preparado. endossando, porque, por exemplo, assim, a Graça me conhece, né, não vamos entrar nesse assunto, mas assim, muitos anos. E assim, você é uma new face. Eu sei que você dá conta do recado, mas assim, o seu material é inicial. Quando eu falo inicial, você tem lá 2, 3 fotos boas. Ninguém conheceu nenhum tipo. Você não teve oportunidade de nenhum tipo de trabalho. Então, assim, Graça, dá essa oportunidade, porque vai É. dar conta. Quando eu tenho esse tipo de indicação, porque realmente, se não der, eu ligo na hora para eles, né? No Hum. caso, para quem me indicou, para a agência que foi indicada, falou assim: olha, infelizmente não funcionou. A gente vai ter que remarcar, ou então você tem que me mandar um modelo de urgência, porque não funcionou. E assim, eu já tive que parar ensaios, Vanessa, porque o modelo não funcionou.
E o que que acontece? A pessoa trava? O que que... Infelizmente ela trava, né? E Hum, é muito ruim para mim quando eu tenho que fazer isso, que eu não nossa, gosto de fazer esse tipo de coisa. Não gosto, gente. É uma saia justa. Pensa na saia nossa, eu justa. imagino. Sabe, eu não sei nem o que falar, para te ser muito sincera. Mas é melhor eu parar por aqui do que eu continuar uma coisa que depois eu vou ter que repetir. Então, eu aprendi nesses 20 anos de carreira que quando o negócio não está indo, você já percebe nos 10 primeiros looks. Não foi? Não adianta. Muda, não muda. Tipo assim, É não melhor você aconteceu, parar do que você levar o problema para para, frente. porque depois, assim, é um investimento muito grande que o cliente tem a cada campanha, sabe? Então, é muito complicado. Então, o que que eu sempre pergunto, né? Se a pessoa já fez pelo menos um curso, já tem, assim, toda essa vibe. Tem menina que hoje arrasa, mas tem que ser preparada primeiro, O sabe? início precisa realmente assim, de um Precisa. direcionamento, mas eu vou tentar, né, puxar da graça um pouquinho, porque assim, como eu disse aqui, a gente precisa trazer de fora para que elas comecem, né? Sim. Só que lá fora, eles já gostam de pegar a menina que é fresh, sabe? Muitas vezes a menina nem sabe andar direito de salto alto. E assim, Hum, é bom por um lado, mas eu que adoro assistir desfiles, às vezes eu passo muita raiva. Porque assim, você tá, né, senta ali com dificuldade na primeira fila, aí você espera para ver o show e às vezes o show não acontece. Mas a culpa não é daquela modelo que tá ali. Porque teoricamente ela tem tudo. Ela tem altura, ela tem medida, ela tem a beleza, mas eles não têm essa preparação que a gente tem nas escolas de modelo, né? Hoje até eles têm, mas muitas vezes o nosso mercado ele é tão ferrenho, né, tão rápido, que não dá tempo dessas meninas se prepararem. aprenderem. Exatamente. Aí eu te pergunto, no mercado de luxo acontece Começou o isso? mercado de luxo. Pois é. Gente, vamos falar de mercado de luxo. Mercado de luxo, na verdade, é um posicionamento de direção, de diferenciação. É um posicionamento de diferenciação, né? Onde para você tem que sentir uma emoção, né? A determinada marca, ela engaja. E ela engaja não só naquele momento, ela cria uma história, ela cria uma narrativa, porque ela quer aquela pessoa o máximo dentro da história dela, tá? Então, assim, o mercado de luxo, ele é exclusivo, tá? Então, assim, tem gente que consome luxo. Hoje eu estudo o mercado de luxo. Eu não sou uma consumidora de luxo, certo? E é Uhum. interessante, por exemplo, tem gente que vende vodka. Já pensou se você for consumir vodka, vai virar um alcoólatra, né? Tem gente que. Enfim, é isso. Então, o mercado de luxo, ele é uma experiência, ele traz uma experiência única para quem consome. Mas se você hoje, dentro da, né, da sua expertise e de toda a sua profissão, se você não consome o mercado de luxo, por que que você está estudando o mercado de luxo? Olha só, ela querendo vir com saia Ela justa foi pro meu pior que lado. eu. Amiga, pela experiência. Muitas vezes você não precisa de consumir uma coisa para você vivenciar determinadas experiências de luxo. A gente tem uns amigos A milionários. gente tem uns amigos milionários Mas, amiga, mas também. o que que isso influencia na sua profissão? Ah, não, então, diferencia, Vanessa, o próprio posicionamento, porque a gente vai posicionar, você vai saber, né, como determinada produto ou uma bolsa, como ela é feita, como que você vai usá-la, onde você vai encontrá-la. Por que que você vai comprar determinada bolsa e não outra? Qual que é a diferença? Sabe? Por exemplo, na Hermès, você tem que ter uma carteira para você comprar determinada bolsa. Você não chega lá e fala assim, eu quero aquela bolsa. Eles não vão te vender, E aproveitando essa fala dela, não entendeu? sei se vocês viram, né? Assim, porque foi muito recente, assim, um casal de influenciadores aí badalados. Eu particularmente não conhecia, gente, mas disse que era Ah. badalados. Eles foram na Louis Vuitton, lá em Paris. E assim, não conseguiram ser bem recebidos e não deixaram eles comprar uma determinada bolsa. Ou seja, não é só o fato de você ter o dinheiro para pagar. Se você, para a marca, não fizer sentido para eles,
você não vai ter o direito de ter aquela bolsa. Tem uma outra história de um rapaz aí, né, que ele tinha uma Ferrari, e a Ferrari quis comprar o carro de volta, não sei se é Ferrari, enfim, é uma dessas grandes marcas aí, e a pessoa, enfim, pagou, mas aí foram identificar e ele não era interessante para a sua marca. O que que você pensa disso, já que você Inclusive, trabalha... o Justin Bieber, ele tá proibido de comprar Ferrari, viu? Porque eles descaracterizaram a Ferrari. É tipo assim, eu pegar uma Louis Vuitton e fazer uma caca em cima dela, entende? Então, eu vou ser proibido, descaracterizei aquela marca. Ou seja, o negócio é tão É, exclusivo que, assim, foge simplesmente da situação de você ter dinheiro. Vai isso. além disso. Agora, só antes da Vanessa responder, uma coisa é você ser exclusivo e ser excluído. Não é o luxo, ele não é um movimento de exclusão. Só que ele vem de uma exclusividade, tá? E para você ser VIP e exclusivo nesse mundo, realmente é para poucos. Né? Por exemplo, dentro desse circuito, eu entrei em salas que só para os VIPs dos VIPs e celebridades que entravam em determinadas salas. E foi uma experiência única para mim, porque eu participei de algumas exposições, sentei em algumas mesas que foram experiências. Então, naquele momento, eu consumi um conhecimento, sabe, Vanessa? E esse conhecimento hoje, ele mudou o meu modo de viver, mesmo não comprando uma bolsa X ou Y. Respondida a sua pergunta? Então, eu ainda ficaria com. São várias situações, eu acho. Na fotografia, por que que eu te fiz essa pergunta? Porque a fotografia, ela registra exatamente aquele momento. Quando a gente fala de modelo, de moda, né, de várias ali, a gente está preparada ali para fazer uma campanha de determinada marca e essa marca ela vai ali reverberar dentro daquela coleção. Mas quando eu estou falando de posicionamento de imagem, eu estou falando, não é só de fotografar aquele momento com determinada marca, mas é de criar através daquela fotografia que aquela pessoa está vestindo, que aquela pessoa está se posicionando dentro do mercado de luxo sem dizer uma palavra. Então, é por isso que justamente eu trago essa reflexão, né? Porque o posicionamento no mercado de luxo, quando a gente fala muito dessa questão da experiência e das vivências, e a gente não precisa sair de Goiânia. A gente não precisa ir para Paris. A gente tem em Goiânia espaços de lojas e espaços de restaurantes que são extremamente exclusivos e que você, com grana, você não entra nele. Tem situações, inclusive em condomínios, que as pessoas não conseguem comprar. Por quê? Porque precisa estar nesse meio. Então, não é só eu ter o dinheiro. E eu vou falar agora de um ponto de vista bem... Vou sempre trazer sardinha para o sertanejo, porque é o meu mundo. No sertanejo, a gente tem muito essa virada de chave muito rápido, né? É uma pessoa que hoje ela não é famosa, que tá com cachê ali de 2.500, de R$800 de um barzinho, e da noite pro dia, isso da noite pro dia falando na virada, tá? Um show começa a valer 180 mil, 200 mil, uma aparição em algum lugar já custa 500 mil reais. É claro que ela teve toda uma construção para chegar, mas da noite para o dia essa pessoa faça isso. Aí ela não tem uma etiqueta adequada para sentar numa mesa, ela não tem uma etiqueta adequada para sentar em determinados ambientes, ela não conhece o mercado, então ela começa a contratar ali uma rama de pessoas para poder ajudá-la a entender como que ela pode começar a gastar o dinheiro dela e aonde ela vai, que não é só comprar um carro, que não é só comprar uma casa. Então, tudo isso desperta nas pessoas também essa construção. Então, por isso que eu acho interessante essa questão de estudar o mercado de luxo e como que eu consigo trabalhar isso com os possíveis clientes que você traz. Entende? As pessoas que vai hoje fazer foto com a Graça, uma pessoa que já fotografou o Pablo Marçal, uma pessoa que já palestrou com Tati DeAngelo, como é que essa pessoa vive esse momento de experiência já se preparando? Porque, veja só, quando o Pablo Marçal tirou a foto dele, que as fotos que ele falou, cara, eu vou estar milionário quando eu chegar nisso. E não é só ser milionário, a gente fala muito de prosperidade. E aí ser próspero não é ser rico, financeiramente falando. Próspero é mudança de mentalidade. Como é que a Graça ajuda a preparar essa mentalidade para essas pessoas que querem chegar lá? Uau! Ficou até sem palavras. Fiquei até sem palavras, né? Então, a gente constrói uma narrativa hoje
E aí a gente faz um exercício, Vanessa, que é uma abertura de percepção. Então, eu chego na Vanessa e aí eu faço uma dinâmica com a Vanessa e eu vou entender, através dessa abertura de percepção, em qual estado você está, tanto emocional, tanto mental, físico, fisiológico. Então, eu vou entender o seu momento, porque não é apenas hoje fazer um ensaio fotográfico. Não é apenas eu fazer um ensaio fotográfico com determinado look, um blazer, enfim, preto, que eu vou ser governante. Não tem nada a ver, sabe? Então, a gente faz todo um estudo arquetipiano com essa pessoa, até a gente falar assim, tem gente, Vanessa, que eu falo assim, você não está pronto. Então, nós vamos te preparar e quando você estiver pronto, a gente vai realizar o seu ensaio fotográfico. E isso pode demorar até 3 meses. Teve Interessante. pessoas que ficaram aguardando durante 3 meses para estarem prontas. Ó, eu vou aproveitar, eu vou ilustrar essa história toda agora. Porque, assim, as pessoas confundem ter dinheiro e elegância, Sim. tá? E entra nisso que você acabou de falar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode ser rica de maré, mas você vai vestir Dior e, de repente, não vai estar dentro de uma concepção de elegância. Essa semana, né, uma grande celebridade no Brasil, né, uma influenciadora, ela está numa polêmica muito grande em relação a isso, porque assim, ela afirma que os ricos, por exemplo, adoram a magreza. E eu trabalho com essa linha, né, basicamente com isso, e eu posso te afirmar que até dentro dessa situação existem limites. Porque, assim, eu trabalho com a magreza, né? Com a menina, que ela tem que estar ali dentro do size 90, 86, 90, gente, pra vocês entenderem, é quadril. Entre 86 e 90 de quadril, mas ela tem que estar com aparência de saudável, ela tem que estar exalando saúde. Porque as pessoas têm que olhar para aquelas meninas ou para aqueles homens e achar que eles estão bem. Você não pode. Eu nem não quero entrar nesse mérito de estar bem ou não estar bem, mas eu quero que as pessoas entendam que todas as vezes, né, assim, e isso vai estar gravado e eu posso me arrepender no futuro de falar sobre isso, mas é porque, assim, eu vejo as pessoas na internet, elas são muito juízes, né, de tudo o que acontece. Então, assim, não estou julgando quem disse isso, mas eu entendo que na ânsia de rebater todas as críticas que foram feitas ao visual entregue, ela acabou se excedendo nas afirmações dela. E onde eu vejo o maior erro, talvez usar assim, o seu poder aquisitivo, entendeu? Eu queria só falar uma coisa aqui. Nós, eu, Graça Pires, Marcelo, Vanessa, nós somos uma engrenagem, Isso. tá? E, por exemplo, Vanessa, para mim, depois dessa abertura dessa percepção, eu preciso da sua estratégia. Porque é através da estratégia que a Vanessa monta, que eu vou criar um styling, eu vou um storytelling dessa pessoa. Porque eu não quero uma personagem. Agora, eu te pergunto, como, né, que quais são as estratégias, né, que você vai usar depois que eu te falo se ela está pronta ou não para colocar essa pessoa adequadamente nesse mercado. Você, Vanessa, como estrategista de imagem, né, de pessoas, de brand, como é esse passo a passo? Então, hoje a gente tem um momento muito delicado. Inclusive, quando você fala dessa questão que as pessoas se tornou julgadoras, né, uma das outras, a gente deu essa abertura com as redes sociais para que qualquer pessoa e tudo que a gente posta nas redes sociais, a última coisa que esse aparelho se tornou foi um celular. Ele é uma câmera que te dá acesso, que dá acesso seu em tempo real a outras pessoas. E ao momento que você posta alguma coisa, independente se você apaga ou não, ele já está na mão de todo mundo. E aí é como se você permitisse que as outras pessoas viessem e comentassem sobre isso. Então, quando eu falo de a pessoa estar pronta e preparar uma estratégia para ela,
A primeira coisa que eu tenho que fazer com essa pessoa, e quando você fala dessa questão de estar pronta, é saber se ela é real. O grande problema e a grande questão que a gente tem hoje nas redes sociais é criar para aparecer. O que é criar para aparecer? É me tornar um personagem para estar o tempo todo exposto nas redes sociais. Então, eu ando com um videomaker. Ontem, inclusive, eu estava numa gravação de um DVD e a gente estava na sala, junto com a maquiador, cabeleireiro, enfim, e o artista, e a gente tinha 8 pessoas. 4 pessoas eram as pessoas contratadas ali para trabalhar, mas outras 4 eram videomaker. Cada um estava com um videomaker. Em um determinado momento, estava um aqui com o outro. Cara, por quê? Porque a necessidade de aparecer. Se você não aparece, você não mostra seu trabalho. Então, eu preciso da autenticidade. Por quê? Porque uma pessoa que vai lá, vai com a graça, paga caro ali no trabalho da graça para poder se desenvolver, fazer uma foto, fazer o posicionamento. Pago caro para me desenvolver como modelo pro Marcelo. Mas, ao mesmo tempo, eu entro para dentro de casa, pego aquelas fotos, posto e não faço mais nada, eu perdi todo aquele trabalho. É onde eu venho com o meu processo de estratégia de marketing para quê? Pegar o que foi feito com a Maria, que foi feito todo o trabalho de posicionamento com a Graça, foi feito um trabalho de modelo, se ela quer ser modelo, né, com a agência do Marcelo, e faço o quê? Agora vamos trabalhar? Você quer ser o quê? Ah, eu quero ser presidente do Brasil. Então, em quanto tempo você quer ser presidente? Em 12 anos. Beleza, então vamos começar a trabalhar? O que a gente tem o básico aqui é que a gente fez as fotos, fez o posicionamento de imagem. Eu investi numa roupa em que o meu interno tem que exteriorizar aquilo para me segurar aquele look. Isso que você falou, Marcelo, é fato. E a Graça já sabe muito bem disso, que hoje as marcas elas não apresentam mais o nome da marca. Hoje chama-se o luxo silencioso. Quanto mais a marca não é aparente, mas você reconhece a peça pelos propósitos que ela traz, mais isso é considerado um luxo e mais isso é considerado um requinte. E é Então, uma vivência, né? O e é- luxo, na verdade, ele é uma vivência. E exatamente. por isso, e as pessoas que vivem esse luxo, elas, elas fazem através do engajamento com outras pessoas, né? Elas contam a história que elas estão vivendo, elas contam essa experiência Mas o reconhecimento da própria peça, né? Então, e o reconhecimento da própria isso peça. é muito louco isso, né? Porque a gente fica, se a gente for observar isso, quando a pessoa ela vai começar a viver isso, não adianta eu vim aqui, aí eu vou lá e gosto falando da questão do blazer. Vem a Não é? Vanessa, tira uma foto, coloca o blazer aqui, ok. Nunca mais você vê a Vanessa de blazer. Aí, Aí é onde entra a questão da estratégia. Por quê? Porque eu tenho que entender que a Vanessa, ela não usa blazer no dia a dia dela. E ela não vai inserir no dia a dia dela o blazer. Então, o que é a vestimenta que se adequa ao interior da Vanessa, que eu vou exteriorizar isso e que ela vai conseguir depois segurar esse look no dia a dia dela, ou pelo menos em eventos sociais que ela vá, para ela poder postar isso. E aí é onde a estratégia de marketing faz o sentido de que, bom, se a Vanessa ela vai 3 a 4 eventos por semana, então vamos tentar criar um look já de acordo com a imagem que vai ser feita no posicionamento de imagem para fazer a fotografia, porque aí a gente deixa de ser só um ensaio fotográfico e começa a ser um ensaio da vida da pessoa, trazendo a autenticidade dela e isso tem que ser a longo prazo, né, a Vanessa? longo prazo. Porque, é igual você falou, tem que ter a realidade. E o que eu cansei foi de trazer personagens. Porque a gente já trabalha com esse personagem na moda, né, Marcelo? Você que é o entendido da moda aí, ó. Hum. A gente trabalha muito essa personalização, né? Cada modelo que faz para cada marca, ela é um personagem ali. Na Uma verdade, as hora meninas elas começam sem identidade nenhuma, né? é, Porque assim, essa busca, né, de quem sou eu na moda, né? Qual que é a minha real persona, o que que eles esperam de mim? Porque não é o que você quer, é o que as pessoas Não, esperam de você. Pensa, a situação assim é muito maluca. Tipo, tem uma modelo que eu adoro ela, não vou citar o nome, mas assim, quem conhece ela pessoalmente sabe que ela é um docinho, super. Mas você olha a imagem que é vendida dela, ela parece super. E outra às coisa. vezes eu que convivo, eu tenho uma dificuldade de entender que é uma pessoa, mas é uma personagem. E às vezes eu fico assim, e eu faço sempre a pergunta assim, mas você se identifica com o que você apresenta? E eu nunca tenho uma resposta direta.
Ah, eu tô curtindo o momento. Ah, as pessoas estão comprando esse visual, sabe? Então, assim, quando você está começando, parece que você não tem o direito de ser autêntico. Diferente de quando você está pagando para estar ali no meio, entendeu? As pessoas vão ter que me engolir dessa forma. Poderia te dar inúmeras situações. Não, Mas, eu super entendo isso, porque é uma situação que a gente vive muito hoje, né? E aí é onde vem de fato, o jogo do posicionamento de imagem, né? Porque, assim, no meu ponto de vista, a gente trabalha com duas nuances, né? Uma coisa é eu trabalhar com um empresário e posicionar ele. A Graça pegou ali, vai posicionar, eu vou fazer estratégia de marketing para o empresário. Eu tô falando da vida dele, porque pessoas conectam com pessoas. Outra coisa, eu tenho uma modelo que está sendo construída para o mercado. E sim, ela tem que criar um personagem, que senão ela não vai vender. E se ela não vender, a agência do Marcelo fecha e ela vai embora para casa chorar debaixo do travesseiro. Então, esses dois fatores, que são dois caminhos diferentes, a gente tem que pensar. E aí é onde que eu acho importante a gente entender também que é o seguinte: não adianta eu querer usar uma estratégia que eu usei para o José, usar para Maria e usar. Não é. Cada ser humano, cada pessoa, eu faço uma estratégia diferente. E eu acredito, inclusive, Marcelo, que para cada modelo que você pega, seja homem, seja mulher, seja hétero, seja homossexual, seja negro, seja gordo, todos eles são estratégias de gestão de carreira e são posicionamentos diferentes para o ó, mercado. vou falar de uma coisa que é básica: cabelo. Tá? Geralmente a menina goiana, ela tem um cabelão, né? Graça. Sim. Aí elas vão para os grandes centros, o que que eles fazem de cara? Tosam o cabelo dessa menina. Então, já, assim, ela já cria um trauma muito pesado no ser humano Um ali. trauma interno. Entendeu? Mas aqui em Goiânia aconteceu algo assim que até hoje eu fico de novo, né? Assim, essa coisa do poder. Essa coisa do poder. O cara tava fazendo, né, a chapinha da menina e puf, cortou. Sabe assim, quando a chapinha tá muito quente? Nossa. De um desfile para o outro, a menina tá com cabelão, tinha que alisar e o cara cortou. O que foi feito? Meu Usaram o nome de um Deus. grande, né, maquiador styling da época e eles saíram cortando o cabelo das meninas do backstage. Aí assim, né, tá todo mundo com cara de Maria Mijona, tá todo mundo com isso, etc. E eu fui e falei, cara, se você cortar o cabelo da minha modelo, ela vai perder todo o material dela. E a gente está falando assim, sabe, de meninas assim que viajam, de meninas que demoram para construir. O patrimônio dessas meninas é o book. E elas estão em Goiânia, porque em São Paulo você, né, mudou o visual, amanhã você tem 3, 4 ensaios novos. Aqui não. Então, assim, é um terror. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou perguntar para vocês duas. Assim, Nossa. vocês são consumistas? Todo mundo fala de fast fashion, né? Assim, homem, eu com um jeans, eu fiquei 10, 15 anos com o mesmo jeans. Mas assim, falando de mercado de luxo, onde a cada, né, semestre ou trimestre está sendo lançado novas coleções. Para a mulher, eu sinto muito essa pressão, porque você sai fotografada para tudo que é site, né, para tudo que é jornal, enfim, aquela roupa moralmente ela morreu para aquela mulher. O que acontece depois? Essa roupa ela é dispensada. Se ela foi emprestada, ok, vai voltar para a origem dela, mas num grande geral, assim, para a mulher comum, aí eu quero trazer para essa mulher que está ali assistindo a gente. Qual que é a dor dela em relação a isso? Porque você faz um investimento numa roupa que de repente você vai usar uma vez na vida. Então, Marcela, aí eu quero te dizer uma coisa. Existe a diferença entre mercado de luxo, tendência e fashion, tá? E dentro de toda essa história, existem os estilos. Então, tem pessoas que são atemporais. Então, ela pode, dentro daquele momento da tendência atual, ela pode comprar um estilo dentro da tendência que foi jogada nesse momento, que ele é atemporal. Então, ela vai ter essa roupa por 20 anos. Eu tenho roupa que tem 10 anos, que eu sou apaixonada, e a cada momento eu venho com ela de uma forma diferenciada, totalmente reciclada, sabe? Então, eu acho que é mais por aí. Agora, existem pessoas que elas consomem o luxo e não vivem o luxo porque elas não sabem vestir esse luxo. Tem centenas de roupa no closet com etiqueta porque ela não sabe como que ela vai usar aquilo.
Que é o que Então, a Vanessa falou, né? Tipo, é tão preocupada assim no símbolo, né, que tá levando. eu vejo isso de duas vertentes. Uma, realmente é essa aí, né, de que não sabe como se vestir, que às vezes precisa realmente ali de uma pessoa para ajudar a condicionar, por isso que as stylists aí tá em grande alta e crescente, inclusive. Mas tem essa dor, Marcelo. Eu particularmente, eu vivo essa dor. Eu sou uma pessoa que eu dou uma entrevista toda terça-feira marcada, então eu queimo meu look assim que eu visto ele e eu posto, eu queimei ele, então na semana que vem já não é ele mais. Então, tipo, hoje eu já dei uma entrevista, a gente já tá aqui, e olha só, porque moiou o outro, mas eu já tinha um outro para colocar para não queimar. Como é que eu vou postar três eventos? Hoje eu tenho mais 2 eventos à noite e eu vou ter que estar com a mesma roupa. E como é que posta isso depois nas redes sociais de forma que ficar com a mesma roupa? Então tem essa dor. E aí, assim, uma das coisas que eu sinto é. Hoje não, hoje eu tô com. Tem uma marca que me patrocina, inclusive, e aí eu consigo fazer essa troca de look toda semana. Mas antes disso era um gasto, e eu vejo isso muito nas mulheres que estão ali toda vez também na mídia e que posta e que sai e que tem que fazer, e aí tem 4, 5 eventos na semana importante, aí é 4, 5 looks, aí você troca uma peça, e às vezes hoje mesmo de manhã, eu me deparei olhando para o guarda-roupa, e olha que anteontem, eu tive que esvaziar meu guarda-roupa para entrar com os looks que veio dos últimos 15 dias, que eu vim adquirindo de outras marcas, e marca que manda, enfim. E aí eu me Olha dei a nossa conta. influenciadora aí Tá bombando. toda, Hoje gente. ela é embaixadora de marcas. Pois Olha é. só. E aí eu e E mesmo você com lembra que eu te isso, falei isso, que era a sua virada de chave? Eu fui o primeiro a 2 falar anos pra se ela, gente. passaram e eu lembro quando a Vanessa estava aqui na minha frente, a gente estava construindo o primeiro book dela, né, Van? primeiro book. A gente, assim, construindo toda essa experiência, todos esses looks, como que ia ser, e hoje ela, 2 anos depois, ela é embaixadora de marcas em Goiânia, por enquanto. Goiânia. E isso, assim, é interessante falar isso, porque eu fui uma pessoa que, quando fui fazer meu primeiro ensaio, o que eu taquei em cima? Um blazer. Hoje eu fui, até hoje, de manhã, quando fui montar meu look, cara, é uma camisa gola polo, saca? Uma calça, um esporte fino, um E aí, cinto, um você tá dentro tênis do seu branco, estilo. uma correntinha e pronto. Entende? Então, eu consigo trazer para dentro do meu estilo e tem uma palavra de ordem que tem que ser colocada em todos os momentos. Adequação. Não dá para ir em todos os ambientes com aquele look. E eu lembro como se fosse hoje, sentada aqui, você falando isso, Marcela. Eu, né, toda com medo, não sabendo como que eu ia, como é que isso vai acontecer, como é que as pessoas conseguem ser embaixadoras, como é que as marcas descobrem elas, né? E aí você vai descobrindo que não é você ter muitos seguidores, ou não você estar sempre visto, mas é aonde os ambientes que você frequenta com determinada marca. Aquilo faz toda a diferença. E aí a gente começa a ser a marca, mas a marca mesmo maior é nós mesmos. Então você descobre que a marca maior é a Vanessa Araújo. E você, opa, pera, respira. Então essa dor, a gente sente ela. Só que aí como que a gente vai fazer para trabalhar ela e como que isso não vai se tornando tão descartável, porque senão as roupas tornam muito descartável. O mundo aí que é um dos mercados que mais polui, né? É o mercado da moda, acaba gerando só mais roupa, mais consumismo. E aí o luxo dentro desse espaço, ele vem porque você pega uma peça ali, por exemplo, e você consegue utilizar ela várias vezes. É porque o luxo, ele tem a durabilidade diferente do fast fashion. Né? Que assim, agora é boho. Não. Sabe, agora é isso, agora é folk, não sei. Então, é muito rápido. E agora, o luxo, ele trabalha com essa experiência, com essa durabilidade, com esse engajamento e com, principalmente, a emoção. E, gente, estamos no finish. O acabou mesmo, gente. Vamos trazer para o nosso bom velho português. Passou tão rápido. E eu quero fazer só mais uma rodada. O que eu não te perguntei que você teria vontade de responder, Vanessa? Manda aí. Ela abraça, né? Forte. Não sei, assim, é uma pergunta difícil. Assim,
Não, algo que você gostaria de deixar, de falar, né? Ou do seu novo posicionamento. Eu quero que você fale um pouquinho, Eu acho sabe? que uma Para a das gente finalizar esse momento Eu acho que uma incrível. das coisas, assim, que é interessante a gente trazer e que eu tiro mais um pouco dessa nossa convivência dos últimos períodos e muito mais também desse papo de hoje, é como que tudo está interligado, né? Sim. Como que nada dá para se trabalhar separadamente. E a gente sabe que o mercado hoje ele é tão dolorido, né? Ele é tão brusco com todos os profissionais, né? Digamos assim, de quase todas as áreas. É um tentando derrubar o outro, é um não Em querendo algum ajudar momento o você se outro. sentiu assim repelida, rechaçada, assim, Muito, eu sou perdida para muito. onde que eu vou nesse meio aqui? E tem dias que eu quero desistir, tem dias que eu tô chorando sozinha. Deixa eu te falar, estar onde eu estou hoje exige de mim psicologicamente muito, porque é dolorido estar onde eu estou hoje do ponto de vista psicológico. Isso eu tô pegando aqui que eu sou ainda uma pessoa que ainda tá caminhando. Mas eu tenho vários momentos que eu falo, cara, eu vou desistir agora. Eu tenho vários momentos que você tá com muita gente, ao mesmo tempo você tá sozinho. É vários momentos que você fala assim, cara, essa pessoa tá se aproximando de mim porque eu tenho um bom relacionamento, porque eu sou gente boa, ou porque essa pessoa tem um interesse em chegar em quem que eu tenho um relacionamento. Então tudo isso dói muito. E você saber que você tá indo e que você chega em determinado ambiente, as pessoas fecham a cara para você porque você tá indo e elas ficaram. Só que ninguém conta que eu, por exemplo, essa noite eu fui dormir 3 horas da manhã e acordei às 6. Tudo é trabalho, gente. Nada cai do céu igual as pessoas pensam. E Principalmente a isso rede social também, né? Exatamente. E nem tudo que a gente mostra na rede social, eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado de não expor muito a minha vida pessoal, de fato. Eu coloco eventos. Se vocês acompanharem na minha rede social, vocês vão ver que pouquíssimo eu mostro da minha família, pouquíssimo eu mostro da minha casa, da minha vida. Porque isso me pertence, é a única coisa que ainda me pertence. E eu É acho que o as seu pessoas, real, né? exatamente, as pessoas deveriam ter mais esse cuidado, de cuidar da sua vida pessoal. Porque acontece, vai acontecer e acontece muito de às vezes você cometeu erro e as pessoas vão usar tudo aquilo que você já colocou lá. E aí a gente passa a viver, de fato, a parte da vida da gente, a gente passa a viver só para a rede social e não pode ser assim. A gente tem que viver o que é para ser vivido com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente está ali. E a rede social, ela tem que ser não algo que você pode mostrar, não estou dizendo que não tem a mostrar, Uhum. mas é algo que você vai colocar para um âmbito profissional. E não para poder olhar a vida da Graça e falar, nossa, ela foi para Paris. Não, eu não consigo ir para Paris agora, eu vou ficar deprimida. Entende? Eu acho que esse seria uma das questões. Que pau. Marcelo, Nossa, foram tantos assuntos aqui, né? E assim, eu passando um filme na minha cabeça de todas as fases, né? Porque a nossa vida são fases. Então, assim, eu tive a fase que eu acho que foi a mais complicada de ser personagem de mim mesmo. E depois de eu ser personagem de mim mesmo, ter que agradar as pessoas que esperavam de mim coisas que não estavam em mim. Que não deixa de ser um personagem, né? Porque a pessoa, ela te idealiza. Muitas vezes a pessoa nunca conversou contigo, mas hoje, principalmente através dessa rede social ali, porque a maioria das pessoas só mostram o que elas querem mostrar, a vida real fica ali na escondidinha. Eu também não gosto muito de apresentar, né, assim, a minha vida, a minha família, porque eu acho que é o que eu tenho de mais caro na minha vida é a é o minha luxo do família, Marcelo. é o meu luxo, assim, mais que luxo, assim, é o meu precioso. Então, assim, eu tento muito preservar a minha vida pessoal. Nada contra quem se sente à vontade de mostrar, né? Enfim, eu acho que é de cada um. Mas o que eu deixaria para as pessoas é essa coisa de, antes de tentar qualquer coisa, é saber quem você é, entendeu? Tipo, eu tô com 52 anos agora e tem 2 anos que eu montei meu próprio negócio. Assim, montei a minha própria agência. Eu nunca quis, gente, chegar nesse ponto. Foram quase 30 anos trabalhando para grandes bandeiras do Brasil, para grandes agências. Até eu chegar no ponto de entender que eu sempre achei que se eu tivesse alguém aqui acima de mim, eu estava protegido. E não, porque tudo começa e termina em você.
Você é que detém as rédeas de onde você quer ir, para onde você é levado. Você que deixa que as coisas aconteçam com você. A primeira coisa é você parar de pensar que as pessoas estão fazendo contigo. Não, se está acontecendo é porque você está deixando. Só você pode mudar as rédeas do rumo que você vai ter na sua vida. Entendeu? E olha que assim, eu ainda vou apanhar muito. Porque todo dia é uma batalha diferente, não é, Graça? Claro. Assim, nós macacos velho que a gente não apanha diariamente. Tudo é processo. E é isso, gente. Assim, é essa metamorfose ambulante. Eu prefiro E é ser isso, estava morrendo de saudades. E esse foi mais um Starcast inédito por aqui. Cá entre nós, foi maravilhoso. Se comunique da maneira que você quer ser. Ou dentro da sua real, né? Das suas reais experiências, né? É sobre isso, né? Seja isso aí. real. É nada de Seja- certo ou errado, gente. Isso. Assim, Seja você, seja isso. real. Tenha a sua identidade própria. Busque a informação e se ela for de encontro com o que você busca, tá Isso. tudo certo. É ser autêntico. A autenticidade se resume no nosso bate-papo cá entre nós. Beijo! Beijo!